Oi pessoal, eu sou a Jana Rabelo e eu tô aqui de volta salvando a sua redação do Enem. O tema de hoje, para mim, é especialmente importante. O tema é Educação à Distância no Brasil, desafios e perspectivas. Para início de conversa, educação à distância não tem crase. A expressão à distância só tem crase se vier depois determinada qual é a distância. Eu vi a distância de 200 metros. Então, educação à distância é AD sem crase. Outra dica importante, se você não quiser ficar repetindo educação à distância o tempo todo na sua redação, você pode pôr por extenso, educação à distância, e logo em seguida você coloca a sigla EAD e pode retomar eventualmente pela sigla. Quando a gente está conversando sobre educação à distância, a gente tem que ter uma perspectiva histórica mais justa. A educação à distância não é uma novidade do século XXI, né? Na verdade, a educação à distância é historicamente presente nas sociedades. A gente já teve educação à distância, por exemplo, por carta. Rodrigo, você chegou a fazer algum curso por carta? Não, claro que não. Mas pode ser que sua mãe, pode ser que seu pai tenha feito. A gente teve também a educação à distância via rádio, via televisão, via fitas de VHS, que é da minha época, eu ainda lembro disso. Eu também. E agora, 2018, na contemporaneidade, a gente tem a popularização da internet. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora, que é a educação à distância via YouTube. Por que eu estou falando desse aspecto? Para mostrar que a eliminação das barreiras físicas entre professor e aluno sempre foi uma necessidade e que é uma das grandes vantagens da EAD, que é a questão da acessibilidade. A educação à distância faz com que a educação chegue a lugares afastados, a populações que às vezes não têm dinheiro para pagar por um curso, ou até mesmo para indivíduos que têm dificuldades, porque educação não é a mesma coisa que escolarização. Você não precisa fazer um ensino médio à distância, você pode fazer um curso a mais à distância. A propósito, você já fez algum curso à distância? Tem algum canal de educação no YouTube que você acompanha? Marca aqui nos comentários para eu lá dar uma olhada. Conta a sua experiência. Foi legal? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente tem dois teóricos da contemporaneidade que falam sobre a internet e que mostram que as implicações da educação à distância e da internet como um todo são boas em geral. A gente tem um cara chamado Manuel Castells. O Manuel Castells, anota aí, Castells com 2 L's. Manuel Castells. O Manuel... Hã? Eu nem sei se ele é português, mas... Não, Manuel Castells é espanhol, tá ali pertinho, tipo Península Ibérica, tá do lado. O Manuel Castells vai falar da chamada sociedade em rede, como é que se desenvolveu a partir da segunda metade do século XX, finalzinho do século XX, início do século XXI, uma sociedade cujas relações se dão em rede. Uma das características dessa sociedade é a descentralização dos conhecimentos, que é um argumento muito interessante para você colocar sobre educação à distância. Por quê? Você não precisa ser necessariamente um professor, no sentido mais tradicional do termo, para educar alguém à distância. Então, anota aí, descentralização do conhecimento, a criação de uma rede de conhecimentos, que é muito interessante e que se casa com outro referencial. Anota aí, Pierre Lévy. O Pierre Lévy é francês, porque né, todo francês chama Pierre. O Pierre Lévy, o nomezinho dele vai aparecer aqui, tem uma outra referência interessante para vocês, que é a ideia de cybercultura, a criação de uma cultura que se dá nas redes, que se dá na internet. Então essa troca de saberes, tanto na teoria do Manuel Castells, quanto na teoria do Pierre Lévy, pode ser utilizada na sua redação. Para completar esse trio de referências filosóficas e sociológicas, eu falaria também do Edgar Morin. Eu já tinha conversado sobre ele com vocês em um outro vídeo. Ele fala de educar para a complexidade. Como é que a educação necessariamente deve se dar de uma maneira transdisciplinar, utilizando os mais diversos tipos de conhecimentos e os mais diversos tipos de áreas. Por que eu estou falando do Edgar Morin? Porque na hora em que a gente for formular esse texto, se for um texto no formato Enem, eu preciso problematizar a questão. E às vezes a superficialidade da educação à distância é uma das questões a serem apresentadas. Com uma certa frequência, esse imediatismo, essa superficialidade que marcam as redes sociais e a internet se deslocam também para a educação à distância. E aí, um dos motivos pelos quais eu estou fazendo esta série Salvando a Sua Redação é porque eu acho que eu tenho que contribuir para esse aprofundamento do conhecimento dentro da internet. Então, se você gosta do que eu estou produzindo aqui,
Vai lá, deixa um like, deixa um comentário. Então, voltando, 3 pessoas importantes para o tema de hoje e para outros temas. Manuel Castells e a noção de sociedade em rede, o Pierre Levy e a noção de cybercultura, e fechando, o Edgar Morin e a educação para a complexidade. Lembrando, 3 referenciais que não servem só para o tema de hoje, você pode usar para outros temas ligados à educação, às redes sociais e às mídias digitais. Uma outra referência que eu acho importante para você colocar no seu texto é que o Brasil é um país que tem proporções continentais. E a gente tem muitas populações que estão afastadas. Para algumas dessas populações, a educação à distância é a única oportunidade de acesso ao conhecimento. Falando sobre isso, vou colocar à disposição de vocês um texto informativo que mostra que, entre 2017 e 2018, subiram 133% os números de cursos à distância registrados no Brasil, mostrando que isso é um tema bem importante, bastante atual, que tem grandes chances de cair no Enem. Bom, foi um prazer, espero que eu tenha salvado a sua redação. Deixa o seu joinha aí!